Então, porque o Itaú, né, resolveu comprar praticamente todas as corretoras e todas as empresas de seguro, praticamente, né, em parte, né, ou na sua totalidade, né, porque ele viu naquilo um novo processo, né, um novo produto para o banco, né. Ele viu o crescimento estatístico, né, e a probabilidade do mercado inchar, né. Mas esse mercado tem também uma certa barreira, né? Tem uma certa maturidade, né? Vai ter uma entrega reduzida daqui para frente, né? Então é necessário balancear, né? E veremos até mesmo o Bradesco ou fechando ou unindo empresas ou até mesmo vendendo-as para novas companhias, né? Então veremos aí futuramente, né, esse império que está se tornando um Itaú, né, aos poucos e diminuindo um pouquinho, né? Pois a maturidade do mercado financeiro vai chegar uma hora, né? Tudo, como qualquer negócio, chega a hora da maturidade, ou ele sacrifica ou ele vende para recuperar o capital investido, né? Então é isso que a gente vai ver, né? Então não fiquem assim eufóricos também, porque eu falei que o mercado bancário ele é um mercado que tem uma holding que se preocupa em vender produtos além de fazer parcerias ou fusões, né? Mas tem esse contraponto também no mercado bancário, né? Chega uma hora que os negócios do banco ou das empresas ligadas a determinada agência bancária, né, a determinado player bancário, né, chega um momento que essas empresas atingem a maturidade. Ou elas são sacrificadas, ou elas são fundidas, ou elas são vendidas, né? São essas três destinações. Ou eles fecham essas empresas e ficam com o que há de melhor, né? Ou elas vendem, ou elas unem isso a algum negócio menor que ela tem, como Itaúsa, por exemplo, no caso do Itaú, né? Quando atingir a maturidade daquele mercado, ela vai analisar se vale a pena continuar investindo ou apenas fazendo a manutenção, deixando em um cenário secundário, né, de uma forma a diversificar seus investimentos. Então, esse é o contraponto da felicidade de investir no mercado financeiro na questão do setor bancário, né? Então, a gente vê muitos bancos grandes vendendo outros bancos pequenos ou empresas não bancárias quando elas atingem a maturidade. Eles exploram o máximo daquele negócio e quando ele chega à maturidade, ou eles acabam com o negócio, tiram ele do mercado, fecham o seu capital, ou então eles unem esse negócio a outros negócios menores, né, botando para fazer parte de holdings menores, secundárias, no caso da Itaúsa, né? Ou então eles vendem esse negócio para recuperar o capital investido e investir em novos negócios que tiverem na moda. Então, esses são os riscos, né, do negócio bancário, né? Se você está disposto a entender esse negócio, né, então estude mais, né, procure saber mais sobre o mercado bancário, né, e o comportamento deles referente às suas fusões e aquisições, né, em relação aos seus projetos de curto e médio prazo, né? Porque um banco ele tem projetos, ele não tem empresas, várias empresas, ele tem vários projetos, né? Eles têm projetos de curto prazo, tem projetos de médio prazo e tem projetos de longo prazo, né? Então, quando eles compram essas empresas de sucesso repentino, né, como por exemplo a Wiz, né, como por exemplo Primo Rico, né, a Clear, né, são negócios de curtíssimo prazo.
ou no máximo de médio prazo, né? Logo, logo essas empresas poderão morrer ou serem vendidas, né? E serem substituídas por novas empresas entrantes no mercado. Então, novos negócios que apresentarão novas plataformas, novas melhorias, novas tecnologias, enfim, né? E esses são projetos de curto e médio prazo. Então, se você acha que a CLIA vai existir até você ficar idoso e tal, provavelmente não. Ou talvez sim, não sei. É imprevisível a gente dizer isso, mas geralmente essas empresas, elas não têm uma entrega do tamanho de um banco grande, né? De um Itaú, de um Bradesco, né? Nunca chegarão a esse patamar. Mesmo que elas investam bilhões, trilhões, existem várias barreiras, né? E é necessário a gente conhecer essas barreiras para novos entrantes nesse mercado, né? A ideia da pirâmide, né? Então, se vocês não sabem, todo o mercado financeiro, todo ele, é uma pirâmide, né? Então, você tem grandes impérios na ponta da pirâmide e várias empresas com ideologias revolucionárias na base dessa pirâmide, né? São empresas que estão nascendo agora ou então que estão em fase de crescimento, mas não tem um grande status, não tem um grande reconhecimento, né? Então é necessário analisar essas questões para que depois você não veja, né, o seu castelo de areia ruir aí, né, os seus investimentos irem para o saco, né? Eu posso errar, você pode errar, qualquer um pode errar, né? Os grandes investidores erraram, né? Warren Buffett e George Soros já perderam dinheiro na casa dos bilhões por um erro besta, né? Por uma precipitação, por uma ansiedade, né? E eles foram lá e colocaram dinheiro num negócio que não vingou, não prosperou. E aí eles perderam bilhões, mas perderam um dinheiro assim, importante mesmo para nós que somos pequenos e médios investidores, né? Então, esse é o meu conhecimento de mercado, né? Esse é o meu conceito de mercado. Desculpe se não parece com o seu, né? Desculpe aí se não está em conformidade com o seu, mas eu sou estudante de administração, eu conheço o mercado, como funciona, como nasce uma empresa, como cresce uma empresa, como matura uma empresa, como morre uma empresa, né? Eu já tive experiências com empresas, tenho uma experiência recentemente na Bolsa de Valores com grandes impérios. Então o estudo acadêmico não para, não é somente estudando na faculdade, não é somente estudando nos livros, né, mas vivenciando de diversas formas, né, esse conhecimento, né, experienciando de diversas formas esse saber, né? Então, se você não sabe ainda, todo o mercado, todo ele é uma pirâmide. Então, as pessoas, elas apontam o dedo para aquelas pirâmides financeiras, né? Os esquemas Ponzi, né? Que são famosos. Telex Free, né? Foi um grande esquema Ponzi que teve no Brasil, né? Talvez um dos maiores que tiveram, né? Mas tem outros famosos aí que vocês vão descobrindo ao pouco, né? E vocês ligam a ideia de esquema criminoso às esquemas de pirâmide financeira do esquema Ponzi, de economia. O esquema Ponzi é você pegar o dinheiro de um e emprestar a outro, pegar o dinheiro de um e emprestar a outro, pegar o dinheiro de um e emprestar o outro. Mas você não sabe que toda a economia é um esquema Ponzi, né? Então, é necessário apontar e tentar ao máximo sair disso, né? Mas é impossível sair disso, mas você pode tentar ao máximo, né, sair disso, né? Limpar isso, vida, que não é interessante isso para você. Você fazer parte disso, desse esquema de estar emprestando dinheiro para, entendeu?
não é importante. Você tem que colocar um dinheiro no lugar onde você consiga uma rentabilidade maior. Aí sim é interessante. Sem haver a necessidade de novos entrantes, de você convidar novas pessoas para entrar, né? Ou de você apresentar aquele projeto do banco para seu parente e etc. Eu não fico falando do Bradesco, eu não fico falando da Caixa Econômica, eu não fico falando do Banco do Brasil e etc. Né? Do Itaú, né? Eu não fico falando. Eles são esquemas Ponzi, porque a poupança é um esquema Ponzi, né? Onde as pessoas da sua família provavelmente lhe contaram que tem conta na Caixa Econômica, ou no Bradesco, ou no Itaú, no Santander, enfim, no Banrisul, né? No Banco do Brasil. E você vai seguir aquilo, e aquilo se torna um marketing de massa, né? Aquilo acaba se tornando um marketing que hoje é muito preponderante nas redes sociais. Então, é isso que eu digo para vocês. Tome muito cuidado com essas questões de estar toda hora fazendo propaganda de certas marcas, porque você acaba fazendo um trabalho e não recebendo por isso, né? Então, cuidado. Você está trabalhando para impérios e nem sabe. É uma espécie de escravidão mental, né? Você pega, compra alguma coisa numa empresa e faz o marketing dela para alguém e você acaba fazendo um trabalho sem receber por isso. Você está trabalhando de graça, fortalecendo um império de graça, sem receber nada por isso. Então, quando a gente fala o nome das ações, a gente fala o nome das empresas aqui, nós não estamos fazendo marketing para ela. Nós estamos explicando a diferença entre uma coisa e entre outra coisa. Mas não estamos anunciando produtos bancários, não estamos anunciando serviços, não estamos anunciando tecnologias, né? Nós estamos anunciando aqui a diferença entre uma coisa e a diferença entre outra coisa, né? Eu tive conversando esses dias com um amigo meu, ele estava todo empolgado com LCI, né? Letra de crédito imobiliário, mas mal sabe ele que esse produto está atrelado ao mercado imobiliário. Vai depender da valorização do mercado imobiliário. Então, quanto mais valoriza, mais ele ganha. Quanto menos valoriza, menos ele ganha. E ele teria que ter esse entendimento, né? Então, se ele comprasse, talvez, com a recuperação da economia em alta, ele comprasse esse produto, né? Ele teria lucros maiores. Se ele comprar antes dessa valorização, né, ele vai se dar muito mal, né? Porque os juros estarão lá embaixo. Então eu tentei explicar para ele, olha, é o seguinte, não sei o que, se você comprar, aí essa taxa de juros aqui é interessante e etc. Você tem 12%, 14%, 10%, 8%, 9%, né? E é interessante para você, porque com a retomada da economia, a Selic vai subir, né? E quando a Selic subir, você vai ver a grande diferença entre comprar agora e comprar depois, né? Então, por isso que eu não recomendo nada disso, né? Eu comecei a diversificar meus investimentos, eu mostrei aí já a valorização da minha carteira. A galera tá aplaudindo, né? Gostou. Disse, eu quero ver mais, né? Por que que está valorizando, né? Não sou nenhum mestre em economia, não sou nenhum Warren Buffett, George Soros e etc, né? Nenhum Goldman Sachs, né? Mas a gente tenta ser o melhor que a gente pode, né? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode fazer. Então a gente tem tido sim um retorno interessante dos nossos investimentos. Claro,
um retorno conservador, um retorno real, sólido, não um retorno temporário, né, ilusório, né, onde você tem uma empresa que tem 150% de crescimento por causa do crédito barato, mas quando vem a recuperação da economia, essa empresa já não vai tão bem, né? Mas enfim, é complicado você convencer as pessoas de que elas estão erradas e de que a sua mentalidade é a correta. A mídia publica aí que o George Soros botou mais de 40 milhões na Oi, né? A Oi talvez não se recupere. Se ele perder esses 40 e poucos milhões, né, o cara tem investido aí em cartelas de cliente algo na casa dos bilhões, né? Não é qualquer investidor, né? Estamos falando de um cara que está entre as 3 maiores potências do mundo de investimentos, né? E não de um cara que está começando agora, né? Como eu, como você, como outras pessoas que estão estudando economia, né? Então é preciso ter muito cuidado com essa ansiedade, com essa vontade de investir em empresas que têm um crescimento absurdo, porque assim como elas crescem, elas podem cair o dobro, né? Então a gente vem provando isso e as empresas vêm caindo e os negócios não vêm vindo bem para essas empresas de crescimento exuberante, né? 200%, 400%. Do dia para a noite, assim, elas crescem de forma assustadora, né? E logo em seguida desmoronam e quebram de vez, desaparecem do mercado. E nesse desaparecer do mercado, pode haver muito cliente, muito investidor, né, decepcionado e também com o seu bolso vazio, né, com problemas sérios. Então, para evitar isso, a gente sempre tenta ser o mais conservador possível. Claro que a gente também tem as nossas ansiedades, né? A gente investe em alguns projetos ousados, mas são muito poucos, né? Representam 15% da nossa carteira, né? E por isso eu indico para vocês que no máximo, vocês investam de 10 a 15% da sua carteira em projetos ousados, né? Então a gente tenta fazer o máximo possível de conservadorismo, porque assim lá na frente a gente terá um resultado garantido, né? Não sei se a palavra garantido é certo, mas é mais sólido do que os projetos que crescem 200%, 300%, né? Então por isso que eu gosto de colocar a palavra garantido, mas é uma palavra também que pode causar muita ilusão aos investidores. Mas é mais sólido, né? O mais certo é falar assim, é mais sólido do que essas empresas que crescem 200%, 300%. Né? Então os amigos conversando comigo, eles, somos porra louca, nós investimos nisso e naquilo outro. Eu, tá bom. O cara cresceu, né, 70%, né, com uma renca de investimentos, né, um crescimento pífio, né, se comparado ao número de ativos que ele tinha na carteira. Então, é complicado. O cara tava todo animado, cresci 70%, 90%, sei lá, e tinha uns 12 ou 15 ativos na carteira, né? E é complicado você crescer 70%, 90% com essa quantidade absurda de ativos, né? Então, e o quanto isso prometeu ser entregado, né? Qual foi a margem que eles prometeram e quais foram as margens que eles entregaram. Ninguém mede isso, ninguém tem coragem de medir isso, né? As pessoas preferem enxergar os dados fornecidos nos boletins, nos
nas papeladas entregadas por instituições que estão na bolsa, mas equiparar ao que elas esperavam que entregasse com o que entregou, ninguém tem coragem de fazer essa equiparação, né? As perspectivas versus a realidade.